Olá, pessoal, já foi liberada aqui a gravação, né? Sejam bem-vindos à segunda aula aí de projetos elétricos industriais. Deixa eu já compartilhar aqui o navegador. Eu já preciso fazer um anúncio. Pessoal, eu demorei aqui um pouquinho aqui, que eu estava verificando aqui as salas, né? Como eu já disse antes, eu cuido de 5 turmas, né? Acompanho 5 turmas aí do Recife. Então, é Pernambuco, né? Desculpa, né? Recife é a cidade. Daí eu estava verificando aqui, né? Eu verifiquei com os monitores aqui, com a Letícia, com o Eduardo e o Gabriel, né? Inclusive a questão aí do carregamento, já deu uma melhorada aí, né? A gente não está precisando mais ficar apertando aqui o Ctrl F5, né? O sistema aqui já está bem responsivo, né, com as últimas atualizações que a gente fez, né? Então, é o seguinte, lembra que na aula passada, né, que foi a nossa primeira aula, né? Apareceu um evento aí, né? Até coloquei aqui na sala de vocês, né? Ainda aproveitando aqui o ensejo, né, já que a gente ia falar, né, iniciar sobre projetos elétricos industriais, né, nada mais que justo. Eu aproveitei essa aula especial aqui do professor João, professor Lucas e o Renan, né, que eles organizaram justamente para falar, né, e chamaram aqui os profissionais aqui de Goiás, né, para debater sobre o assunto. Daí, né, no mesmo dia, já ficou disponível aqui a aula, né? Por isso que eu pedi para os monitores deixar o link oculto, né? Porque a aula já aconteceu, né? E eu pedi para eles deixarem na área de trabalho, para quem não pôde, né, comparecer, já acessar a aula aqui, ó, a gravação dessa aula especial aqui. E no final da aula, né, quem compareceu, né, e quem já assistiu a gravação, viu que o professor João anunciou, né, que na próxima semana nós vamos ter, né, segunda-feira, né, do dia 13 até sexta-feira, o workshop, né, o quarto workshop aqui de energia e automação, que a gente sempre faz, geralmente é 2 por ano, né? Então, o objetivo do workshop é trazer mais informações, né? A gente sair mais do acadêmico e também, né, experienciar, né, o XP aí dos profissionais, né, que estão atuando na área. E, em especial, o professor João, ele convidou o pessoal, se eu não me engano, acho que vai ser no segundo dia, né? Ele convidou o presidente lá do CFT, né? O CFT é o Conselho Federal dos Técnicos, tá? Eu sei que alguém perguntou aí todas as aulas até sexta-feira. Eu sei que alguém perguntou lá, mas como tinha muitas perguntas, né, no chat, né? Não foi possível responder, mas eu estou respondendo em todas as aulas subsequentes a esse dia, né? O CFT é o Conselho Federal dos Técnicos. Tá. Então, antigamente, né, os técnicos estavam no CREA e os técnicos saíram do CREA. Se não me falha a memória, só o técnico em segurança do trabalho e o técnico agrícola é que continua respondendo pelo CREA. Obviamente, o técnico de segurança também responde ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Eu sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu tenho um registro meu no CREA, né? Como engenheiro eletricista e como engenheiro de segurança e também, né? Tenho um registro, né? No Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, todo profissional, enfermeira do trabalho, médico do trabalho, técnico do trabalho, engenheiro do trabalho, tem um duplo registro, né? Tem um registro no seu conselho de classe, no meu caso é o CREA, e no conselho de classe do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, o técnico de segurança, ele continua
respondendo, né, não só pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas também pelo CREA. Ô Carlos, você já está conseguindo falar aí? Pode perguntar aí. Acho que você não está conseguindo aí, não. Então, pessoal, continuando aqui, né? O CFT é esse órgão, né? Quando você se forma, né? Deixa eu abrir um outro. Esse aqui é o site, ó. Depois que você se forma, né? Lembrando lá da matéria lá de segurança, né? Em eletricidade, né? Você a qualificação seria o curso superior, né? De engenharia elétrica. Vamos falar no jargão, né? O jargão que é comum aí no CREA e também comum no Conselho Federal dos Técnicos, né? Então, quando você faz uma qualificação, segundo o jargão do CREA, segundo o jargão do Conselho Federal dos Técnicos, você fez um curso, né, superior ou um curso técnico ou um curso tecnólogo. Então, no caso do engenheiro eletricista, ele vai lá no site do CREA, né? Deixa eu ir aqui no do CREA só para vocês verem. No caso da engenharia, deixa eu clicar aqui. Deixa eu pôr aqui, CREGO. Como eu sou registrado aqui em Goiás, né? Então, todo engenheiro, né, independente aí da área, né? Desde a engenharia elétrica, engenharia de alimentos, engenharia física, né? É um curso novo, né? Quando ele faz o curso, ele faz a chamada qualificação, né? Do mesmo jeito, o tecnólogo e o técnico, né? Ele faz a sua qualificação, né? Na unidade, né? Na faculdade onde ele está fazendo o curso. No caso de vocês aqui, é o Senai, né? No meu caso aí, foi a Universidade Católica aqui de Goiás, né? A PUC Goiás. Então, depois que eu fiz a minha qualificação, né, lá na PUC, e você fez a sua qualificação, que é o curso técnico, você vem aqui no seu conselho de classe e faz um cadastro, faz um registro, né? Então, eu vou falar da minha experiência, né? Eu não sei como é que é a do CFT, né? Eu fiz a minha inscrição, né? Levei o meu diploma lá no CREA, e daí eles agendaram uma visita, eu sei que foi acho que umas 2 semanas depois, a gente assistiu uma palestra sobre o mercado de trabalho e tal, e recebemos, né, a nossa carteirinha aí dos engenheiros aí, né, de engenheiro eletricista. Depois, quando eu fiz o curso de engenharia, na verdade é uma pós-graduação, né, mas aí você recebe outras atribuições. Daí eu fui lá no CREA e fiz a minha atualização, né, também como engenheiro, né, a segunda como engenheiro de segurança do trabalho. Aí, no caso, né, eu sei que foi em 2023, não sei se vocês estão sabendo, só nos cursos, por exemplo, curso superior, né? Que aí no caso são, né, por exemplo, curso de engenharia, e outros cursos, administração e tal, você tem as chamadas especializações, né? A especialização é lato sensu, né? Daí você tem depois a stricto sensu, que seria um mestrado, né? E você tem a stricto sensu também, que é o doutorado, e depois, né, o pós-doutorado, PhD e por aí vai, né? Já no caso dos técnicos, né, antigamente não tinha um curso de especialização de nível técnico. Se não me falha a memória, que eu sou membro da Câmara de Educação aqui de Goiás, né, eu faço parte e faço análise. Se não me falha a memória, em 2023, né, o currículo, né, ele foi modificado aí. E hoje em dia, inclusive, se eu não me engano, no Senai já oferece, né, os cursos de especialização, né, seria o equivalente ao nosso que da engenharia, né, especialização lato sensu, né,
de várias áreas, né? Então, mas só que de nível técnico. Então, existe hoje em dia especialização para quem faz o curso técnico, né? E o tecnólogo também, né? De nível técnico, assim como tem especialização de nível superior, né? O exemplo aí meu aqui no caso da engenharia elétrica, né? Então, o comparecimento aqui do presidente aqui do Conselho Federal dos Técnicos é uma ação, né, no intuito de fomentar, por exemplo, você entra aqui no curso técnico ou no curso superior, né, ou no tecnólogo, e às vezes a gente fica muito inserido na vida acadêmica, né? E o motivo pelo qual a gente entra na vida acadêmica é para a gente aprender os conhecimentos e poder desempenhar, né, a função de técnico, né, de eletrotécnico, a função de engenheiro eletricista ou a função de tecnólogo em elétrica, né? Porém, né, existe uma outra parte que a gente só adquire fazendo especialização, não, fazendo estágio, né, o chamado estágio supervisionado. Existem muitas instituições, no caso, quando eu fiz na Católica, né, tinha uma matéria que chamava estágio supervisionado, e na época estava vinculado a eu me inscrever, né? Seja remunerado ou seja gratuito. No meu caso foi gratuito. Eu prestei serviço no escritório, né? E, e graças a Deus o serviço ele foi bom, né? Tanto que depois eu fui contratado como estagiário remunerado e depois, quando finalizei o curso, fui contratado aí como projetista, né, nesse escritório e até hoje eu presto serviço para eles, né? Mas não presto serviço mais. Eu entrei como na área da elétrica, né? Hoje eu presto serviço de consultoria na área da segurança do trabalho. Eu faço o resumo de processos trabalhistas, né? E dependendo aí da agenda, eu também faço as perícias, né? A gente divide lá entre os donos do escritório, né? E a gente se divide para fazer as perícias aí, né? Então, a gente precisa da visão profissional, né? Vocês estão tendo aqui a visão, né? A visão acadêmica, vendo cada uma das 16 UCs que compõem o curso de eletrotécnico, né? Mas de tempo em tempo a gente tem, ou por meio de fazer um estágio, eu não sei quantos dos presentes aí, se o Carlos ou outros que estão aqui na live já fazem estágio aí na área da eletrotécnica, né? Às vezes, dependendo aí, geralmente o pessoal trabalha. Ou pois não, Carlos, pode falar aí. Carlos, eu tô achando, como você não está conseguindo falar, eu tô achando que deve estar bloqueado. Deixa eu olhar aqui na configuração. Só dar uma olhada aqui na configuração. Opções de reunião. Aparentemente. Ah, aqui, ó. O microfone ele não estava aberto para vocês. Agora que eu percebi. Eu acho que agora você vai conseguir, Carlos. Tenta aí. Deixa eu ver se você colocou aqui na mensagem. Vocês têm acesso aí à mensagem, ao chat aqui do Teams? Tenta aí, Carlos. Eu liberei aqui o microfone para vocês. Ele tava bloqueado. Agora eu liberei aqui. Foi. Tenta falar aí, Carlos. O seu, eu olhei aqui, Carlos, agora ele está ativado, né? Porém, por algum motivo, acredito que deve ser o seu dispositivo aí, né? Às vezes até a internet, ele não dá, o áudio não tá saindo, mas agora tá liberado, viu? O microfone tá.
É porque quando eu faço a configuração, eu não, né? O monitor, os monitores é a Letícia, o Gabriel, o Eduardo faz a configuração da sala. Daí a gente, aí o microfone e a câmera, eles ficam fechados. Daí a gente só abre na hora aqui da apresentação. Tanto é que lá no workshop vai ser desse jeito que vai ocorrer. Vou continuar aqui, né? Se você conseguir, Carlos, agora está liberado aí. Se você conseguir, você fala. Talvez a solução seja você sair da live e tentar entrar novamente, né? Que ela está liberada, você pode entrar automaticamente na live. Talvez funcione desse jeito. Então, voltando aqui, pessoal, o Gabriel entrou aí, né? Fala, Gabriel. Gabriel entrou e deve ser para relatar algum problema aqui. Deixa eu ver se tem algum chat que ele me enviou. Não, tem nenhum chat, não. Bom, assim, Carlos, eu liberei o microfone para. Opa, ó, Tá pegando agora, professor? agora deu certo. Agora, professor. Tava pedindo, pelo É amor porque de Deus, né? tava bloqueado o microfone. Poxa, vamos embora, vamos embora. Pegou agora. Então, aí eu não sei se você tinha entrado antes, né? Aí eu estou respondendo a pergunta que me fizeram para todas as aulas dessa semana, né? Sobre o que que é o CFT, né? Porque muitos não sabem. Muitos estudantes, eles ainda acham que o conselho de classe dos técnicos ainda é o CREA, né? No caso, é o Conselho Federal dos Técnicos. Então, como eu estava explicando aqui, né, é importante o eletrotécnico, né, o aluno saber da área da elétrica, né, qual que é o seu conselho de classe. Então, o presidente, na próxima semana, ele vai entrar, se eu não me engano, no segundo dia, no dia 14, e ele vai explicar, né, como que você faz o procedimento, o login aqui, né, geralmente o procedimento é assim, você, né, finalizou aqui o curso no Senai de eletrotécnico, né? O Senai te entrega o seu diploma, né, o seu certificado. Daí você vai pegar esse diploma, esse certificado, você vai levar lá na sua unidade aí, no caso aí, né, ou Caruaru, né, ou Cabo, né, dependendo aí, você vai levar na sua unidade, né, do Conselho Federal e dos técnicos aí da sua cidade, ou na mais próxima, né, e fazer o registro, né, você vai mostrar o seu certificado, provavelmente eles vão agendar, se for igual aconteceu comigo lá no CREA, né, eles vão agendar uma apresentação, né, mostrar para vocês como que na verdade eles fizeram uma espécie foi uma apresentação no dia e um tutorial de como que a gente entrava na plataforma, porque quando você entra, né, para você fazer uma anotação de responsabilidade técnica, né, por exemplo, se você faz um projeto na execução de um serviço, todo e qualquer serviço, né, eu vou até. Quer ver? Eu deixei aqui um. Deixa eu ver se ele está aqui na. Ele não está aqui, não. Eu vou pegar lá na matéria de manutenção. Manutenção elétrica predial tem. Vocês entenderem aqui qual que é a dinâmica. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela inteira, pessoal. Aí vai ficar melhor para vocês verem aqui. Por exemplo, né? É igual eu expliquei, né? Vocês levam o seu certificado aí de eletrotécnico lá na unidade do Conselho Federal. Daí eles, né? Eu não sei se vai ocorrer do mesmo jeito que foi comigo, né? Eles agendaram uma reunião
Daí eles pegam, tipo, sei lá, 30 profissionais, né? Levam para o auditório e ensinam como é que você faz o seu registro, eles entregam a sua carteirinha, né? Ela já vai estar pronta lá, né? O profissional, né? De eletrotécnico. E basicamente funciona como se fosse um e-mail, tá? Assim como você faz o login no e-mail aí do Gmail, né? Você não tem um login, uma senha, do mesmo jeito, você vai entrar no local aqui, né? RRT, né? Essa uma registro de responsabilidade técnica, no caso dos técnicos. No caso dos engenheiros, chama anotação de responsabilidade técnica. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei aqui um laudo aqui que eu fiz para o cliente. Eu já preparei ele aqui. Vou tirar aqui a configuração do parágrafo. Eu descaracterizei ele aqui, pessoal, mas esse foi um laudo real aqui que eu fiz para um cliente, né? Então, aí, por exemplo, você vai fazer um laudo, né? No caso, em resumo aqui, esse laudo aqui foi para comprovar para esse condomínio aqui, né, que o cliente, né, ele podia colocar um ar-condicionado com a potência que foi especificada aqui, ó. Essa potência, ó, ó, de 18.000 BTUs, né? Esse de 18.000 BTUs, olhando aqui na tabela do ar-condicionado na que vem nele impressa, né, é equivalente a 2.266 watts, né? Igual eu coloquei aqui, dado a placa do fabricante, né? Então, é porque existe alguns condomínios, principalmente aqueles de 4 andares, né? Aqueles condomínios de vários blocos, né? A, B, C e D, né? Cada um com 4 andares, eles têm uma carga instalada específica, né? Para a entrada geral de cada um dos blocos, né? E ter uma carga específica, tipo, sei lá, vamos supor que cada cliente ele é um consumidor, sei lá, M de monofásico, né? M2, por exemplo. Aí o M2, ele é um cliente que tem um disjuntor monofásico de 60 amperes. Aí tem um cabeamento de tantos milímetros, é porque eu não lembro de cabeça aqui, né? Então existe um setting que está em uma tabela da concessionária local. Então, quando eu faço, esse daqui é um tipo de serviço, né? Aí, no caso, se fosse você eletrotécnico, né? Você ia redigir esse laudo aqui, né? Fazer a visita técnica, igual o laudo aqui, ele serve como um contrato, né? Porém, né, a RRT, né, o Registro aí de Responsabilidade Técnica, ou ART, né, ele também serve como um contrato, porque lá existe um campo, lá pelo menos aqui do CREA, né, acho que é o campo número 5. Você coloca o serviço que foi executado, né, o resumo, daí você apresenta ele, você entra no seu login e senha, apresenta ele lá para o CFT, né? Daí o CFT, o pessoal que trabalha lá, né, vai fazer uma análise e eles chamam de, por exemplo, vamos supor que você colocou um dado errado lá, você colocou uma potência que não tem nada a ver, uma potência de um cliente, né? E de repente esse cliente é um apartamento, aí você colocou, sei lá, 16.000 watts de potência, né? Então, né, essa é uma potência muito alta aí, né, para um apartamento monofásico, por exemplo, categoria M1, que se não me falha a memória, dá uns 5.000 watts de potência, é uma potência muito baixa, né? Então, o técnico lá vai falar, olha, sua RRT, ela entrou em diligência. O que que é isso? Existe um erro que ele verificou na execução da sua RRT e que você tem que fazer a correção. Se tiver tudo ok, né? Não vai entrar, você não vai receber e-mail nenhum, não vai entrar em diligência. Daí você entra aqui no seu perfil, dentro aqui do site
do CFT, né, do Conselho Federal dos Técnicos, e vai estar disponível para você emitir esse documento e você coloca em anexo com o seu laudo, né, o que você fez, né? Então, aí, geralmente, se vocês quiserem, eu deixo disponível, né, esse modelo aqui, né, eu deixo ele em Word, né, para que, né, quando vocês forem fazer algum serviço aí, né, sirva de base para vocês executarem. Então, geralmente é assim, eu coloco no rodapé aqui, né, o nome do profissional, se ele é técnico, coloca aqui técnica eletrotécnica, o número dele, né, geralmente você vai receber um número. No caso nosso aqui, existe um número. Antigamente era um número menor, né? Eu tinha um número menor e um número maior, né? O menor era aqui o da região, o de Goiás, né? Acho que era 1611 mais ou menos, né? Então, esse número queria, né? Era o número do profissional, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, Pablo Esplande de Oliveira. Beleza. Daí existe um número maior que chama RNP, é Registro Nacional de Profissional. Do mesmo jeito, provavelmente, o Conselho Federal dos Técnicos tem, né? Então, hoje em dia, eu nem utilizo mais esse número menor, né? O que é de Goiás. A gente utiliza o RNP, que é esse número maior. Então, geralmente, quando você vai entregar um laudo e tal, ó, você coloca aqui o contratante, inventei um nome aqui, né, para proteger os dados aí, né, da minha cliente, né, o nome do contratado, que seria o engenheiro aqui, o fulano de tal, o local, né, entrega do laudo, aí geralmente você coloca esses dados aqui, fulano de tal, brasileiro, você coloca aqui, sei lá, as credenciais aqui, né, o seu endereço e tal, ó. Aí vem com o devido respeito apresentar seu laudo com parecer técnico das conformidades. Para quem que eu estou apresentando esse laudo? Eu estou apresentando esse laudo para o pessoal do administrativo, né, o síndico desse condomínio, né? Porque segundo os ditames, segundo as regras do condomínio, né, você não pode, esse condomínio em especial aqui, né? Você não pode colocar um ar-condicionado, porque a potência é muito baixa, né? Daí, eu verifiquei a cliente me pediu aí uma consultoria, né? Eu verifiquei as várias potências e cheguei à conclusão que esse de 18.000 BTU, né? Ela que escolheu, ela foi lá na loja, né? Esse de 18.000 BTUs atendia né, as especificidades dela, né? Então, ela até falou, um de 9.000. Eu falei, não, esse dentro do cálculo aqui, né? É porque existe uma tabela, ela está bem aqui abaixo, ó, pessoal. Essa tabela aqui é da Equatorial. Obviamente, no caso de vocês, vocês teriam que olhar na tabela aí é, da, é, da Neoenergia, né? Então, essa norma aqui, ó, essa que acho que é 001. Isso mesmo, ó. NT 001 da Equatorial, né? Equatorial Goiás, né? Então, essa tabela aqui mostra o dimensionamento do ramal, né? O ramal de entrada, né? Ele pode ser aéreo, ele pode ser subterrâneo, desse cliente aqui em especial. Daí eu fiz a inspeção visual, ou seja, eu fui lá no quadro de distribuição do apartamento dessa cliente, né? E verifiquei que tinha um disjuntor, na verdade, tinha um disjuntor de 60 amperes. Aqui, ó, segundo a regra e essa tabela aqui padrão da concessionária local aqui da Equatorial, você pode ter ou um disjuntor monofásico de 60 ou um de 63 amperes, né? Então, e aqui fala ó, que a carga instalada desse cliente é de 8.000, ou seja, 8 quilowatts até 12 quilowatts, ou seja, de 8.000 watts até 12.000 watts. Se ele tem essa quantidade de carga instalada, automaticamente ele se enquadra nessa categoria, né? Um monofásico que tem ou um disjuntor de 60 ou um disjuntor de 63 amperes. E daí a concessionária anterior a essa aqui, a Equatorial, ela ainda dava uma letra, né? Além da letra M, M de monofásico, ela dava um número. Então eu continuo ainda classificando, né? Por exemplo, até 4.000, ó, até 4.000 watts ou 4 quilowatts, você é categoria, né, que utiliza um disjuntor de 25. Eu chamo de M, né? M de monofásico,
1, né? Então, disjuntor, o M1 tem um disjuntor geral de 25 amperes, né? Muito baixo, por sinal. O M1 da concessionária anterior era um disjuntor de 30, se eu não me engano, e era até 5.000 watts, né? Ou seja, 1.000 watts a mais, né? Isso daqui, ó, lembra aquele chuveiro antigo? Chuveiro de 4.400 watts? Ó, vamos pegar esse chuveiro aqui, ó. Deixa eu ir lá na matéria para vocês verem aqui, ó. Só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Vamos pegar esse chuveiro aqui dessa cliente aqui, ó, esse Lorenzetti. Tá vendo, ó? Aqui, ó, o fabricante, ele coloca, existe o manual, né? Mas o manual geralmente a gente joga fora, né? Não só o cliente, né? Mas geralmente quem está instalando, né? A primeira coisa que a gente joga fora é a embalagem, né? Então, o fabricante ele coloca aqui, ó, esse chuveiro aqui, ele foi projetado para funcionar em 220 volts, né? Ou ele é monofásico 220, ou então você pode pôr ele bifásico em 127, né? 127, lembra lá da conta? 127 multiplicado por raiz quadrada de 3, ou 1,73, né? Que é o número aproximado, dá 127 vezes 1,73 dá aproximadamente 220 volts, né? Então você pode ligar ele monofásico em 220 ou bifásico em 127, que ele vai ter esse nível de tensão de 220. A potência dele é 4.600. Olha só, o M1 aqui, ó, é até 4.000 watts, ou seja, a potência desse chuveiro é bem maior do que a carga total, né? Um cliente residencial, geralmente, né, a gente tem lá no quadro de distribuição, né? Geralmente se for uma instalação em conformidade com a NBR 5410, por exemplo, né? Você teria um disjuntor, se você for monofásico, né? Um disjuntor monofásico geral, que seria esse aqui, ó, ou de 25, no caso você CM1, ou de 40, se você for o M2, né? Ou de 60, se você for o M3, né? Então você teria um geral e três, um para cada circuito. Geralmente, o disjuntor 1 seria para iluminação, o disjuntor 2 geralmente seria para tomadas, né? Aí tomada, geralmente numa residência pequena aí, você tem, né? As tomadas, na maioria, são tomadas de uso geral, né? Igual vocês viram lá em projetos elétricos prediais. E você tem, geralmente, na maioria das residências aí, né, de, né, padrão normal, vamos dizer assim, né, você tem o terceiro disjuntor, né, dos três circuitos, né, que é o do chuveiro, que é uma tomada de uso específico, né. Imagina, esse daqui, ó, o fabricante está falando, ó, ele está recomendando que utilize um disjuntor. Isso daqui não é a corrente do circuito, viu? Ó, se você fizer uma conta aqui de padaria rapidão, ó, vamos lá, ó, potência, né? Lembra da fórmula? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, né? Então, para você dimensionar o circuito, né, você vai ter que saber a corrente ou a amperagem, né? Então, seria o quê? A potência, que é o 4.400 ou 4.600, né, no caso, ó. Potência dividido pela tensão. A tensão é o quê? 220 volts monofásico ou bifásico, quando a tensão monofásica é 127, que aí 127 vezes a raiz de 3 dá 220 aproximadamente. Então, dividido por 220 volts, que dá uma corrente de aproximadamente quase que 21 amperes. Deu uma corrente máxima aqui, ó, de 20,9, né? Então, se a gente for utilizar a regra de arredondamento, né, que a gente aprende aí lá no segundo grau, né, para uma casa depois da vírgula, daria 20,9 amperes. Se for para nenhuma casa, né, ó, nenhum algarismo significativo, né, depois da vírgula, daí eu já arredondaria para 21 amperes.
Lembrando, né, a gente está aproveitando para fazer um recordar EVV lá de projeto elétrico predial, né? Lembrando que lá na NBR 5410, né, ela recomenda que quando a potência total de um equipamento, né, de um circuito, seja ele de iluminação, seja ele tomada de uso geral, tomada de uso específico, ou a medição geral, né, o disjuntor geral desse circuito, ela recomenda que você, da amperagem máxima que esse circuito deu, né, que no caso foi praticamente 21 amperes, né, eu acrescente de 3 a 5 amperes a mais, né? O ideal é você colocar uma margem maior, porque se você colocar uma amperagem maior, você concorda, por exemplo, se você colocar, vamos supor que existisse um disjuntor de 20, exatamente 20,9 amperes. Quando você ligasse esse chuveiro na posição inverno, que é a potência maior, né? Por exemplo, 4.400, né, watts de potência é na posição inverno. Na posição verão, dá metade, dá 2.300 watts, né? Então, você tem a posição desliga, você tem a posição verão, que é a metade da potência total, né, os 2.300, e a posição inverno, que é como se diz, como dizia minha mãe, né, é a posição pelar frango, né, a maior potência, a água mais quente, né? Então, dá 4.600 watts. É recomendável que o disjuntor de proteção desse equipamento, aqui no caso o chuveiro, ele tenha 5 a 3 amperes a mais. Aqui, ó, vamos considerar 21 aqui, né? Ó, 21, aí 22, né? 23, 24, 25. Ele colocou 4 a mais. Está dentro do range? Tá, né? Porque é de 3 a 5 amperes a mais. Então, aqui, quando o fabricante coloca 25 amperes, ele não está falando que é a corrente máxima desse circuito. Ele está dizendo o eletricista, ou tecnólogo em eletrotécnica, ou eletrotécnico, ou engenheiro eletricista, coloque um disjuntor para proteger esse circuito de 25 amperes. E concomitantemente, ó, na hora que ele coloca aqui 4 milímetros quadrados, quer dizer que a bitola recomendada para esse circuito aqui, para esse dispositivo aqui. Então, em Professor, conforme... uma pergunta. sim, sim, pois não. É, essa bitola, nesse caso, será fase, neutro e terra ou é só fase? É fase neutro, né? Existe uma tabela, deixa eu ver se ela está aqui. Tem uma tabela que ela está lá na NBR 5410. Não, deixa eu ir na. Ela está em conformidade. Não, não está aqui, mas é só eu ir na outra pasta. Se eu não me engano, está aqui em manutenção predial industrial. Ah, está aqui, ó. Deixa eu copiar ela, levar lá para nossa pasta aqui. Por exemplo, existe duas tabelas. Uma tabela que está lá na NBR 5410, né? O problema de você seguir ela é porque a NBR 5410, a primeira que foi publicada que eu. Uai, não é isso, não. Só voltar aqui, eu abri o arquivo errado. Eu colei aqui e abri foi outro. Ah, agora sim. Por exemplo, tem duas tabelas que você pode seguir. A NBR 5410, né? O problema da NBR 5410 é se você está com uma versão muito antiga, né? Por exemplo, quem que criou a NBR 5410, né? Antigamente, lá em 1900 Guaraná de Rolha, eu achava, né? Ainda quando eu era, né, estudante de engenharia, eu achava que era um laboratório, tipo o Laboratórios Star, né? Lembra lá da DC Comics? Eu achava que era um laboratório aqui no Brasil e que tinha, né, o Dr. Chapatin, né? Tinha os vários, o Einstein estava lá e tal, fazendo testes e criando, né, ideias mirabolantes. A questão é, quem que criou essas normas, a que a gente conhece aqui no Brasil como a NBR, né? Tem um órgão, né, o I3E, né, que ele
para começar, ele é uma organização aí não governamental, né? Esse o I3E, ele começou como centros acadêmicos, né, de faculdades, de universidades lá dos Estados Unidos, né? Daí os professores, doutores, né, especialistas aí, né, eles publicavam, né, artigos, publicavam teses de mestrado, doutorado e por aí vai, né? Daí, esses artigos, esses centros acadêmicos, essas normas, né? Ela, no início lá, quando nem existia ainda a função de eletricista de rede, por exemplo, né? Na verdade, a função de eletricista, né? Pasmem, né? Ela começou, por quê? Porque antigamente, né? Você só tinha a função, né? O CBO, vamos dizer assim, né? O Código Brasileiro de Ocupação, ou um código de ocupação do país, né? Só existia a função de engenheiro, né? No caso, engenheiro civil, engenheiro eletricista e por aí vai, né? Daí, quem que na época, né? Não, até hoje, né? Não fazia sentido. E, por exemplo, você não encontrava muitos eletricistas porque essa função nem existia, né? Daí você não era igual hoje que você tem faculdades, né? Você tem curso semi-AD, igual isso que vocês estão fazendo, tem curso totalmente EAD, né? Então não tinha esse tanto de faculdades, não tinha essa disponibilidade, essa facilidade para todo o público. E geralmente quem que fazia uma universidade, uma engenharia elétrica, por exemplo, né, era uma classe mais abastada. Então, ou seja, eu tinha poucos engenheiros e praticamente, né, zero de eletricista, né? Então o pessoal já pensava, eu vou colocar um engenheiro aí para fazer instalação, daí o cara se lasca e morre, e daí a gente vai ficar o quê? Sem profissionais, né? É duro, né? Como se diz, alguém tem que falar isso para vocês. É duro eu dizer isso, mas esse como se diz, é a parte que ninguém gosta de mostrar aí do mundo profissional, né? Então, eles começaram a criar, né? Tanto que se você for aqui no site do CREA, né? Eu entrar no meu perfil, eu tenho lá, uma das minhas atribuições é dar treinamentos, né? E também, né, aulas, né? No caso do treinamento, eu tenho a atribuição, né? Que ele tem um código lá, né? Para fins escolares, né? O engenheiro eletricista ele recebeu essa atribuição porque eles colocavam, né, qualquer pessoa para fazer uma instalação elétrica, né? Imagina fazer uma instalação elétrica de média tensão, linha viva, né? E infelizmente eles não davam nenhum treinamento, ou às vezes um treinamento bem pouco, assim, um treinamento, tipo assim, ó, aí tá o poste, fulano de tal, aqui é o poste, aqui são os cabos, faz essa montagem aí. Infelizmente, o mercado de trabalho, né, bem antigamente, década de 50, era mais ou menos desse jeito. Era como se diz, você fazia os serviços aí na tora. Aí o que que acontecia? Muito acidente, né? Então, os conselhos aí de classe, né, os CREAs, que seriam dos outros países, né, eles resolveram dar essa atribuição, né, para o engenheiro ele ministrar treinamentos, que é o que a gente chama de capacitação, né? Igual eu falei no início da aula, nós temos a qualificação, que é o curso superior, o curso técnico, ou o curso tecnólogo, né? Esse jargão, né, de qualificação. O jargão de capacitação é quando eu, engenheiro eletricista, você técnico, eletrotécnica ou tecnólogo, você faz a capacitação, você dá um treinamento, você não precisa, né, chegar no rigor ali de análise de circuitos, né? Você não precisa se adentrar muito, você só precisa dar o treinamento ensinando as técnicas mínimas. Vocês vão ver muito esse termo aqui, né, em segurança do trabalho, você já deve ter escutado, né? Você vai dar um treinamento mínimo, as condições mínimas para que aquele profissional que ele é um capacitado, ou seja, todo eletricista, né, ele é um profissional capacitado por alguém qualificado, ou seja, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista, ou um tecnólogo. Então, esse profissional qualificado, ele dá o treinamento de capacitação, que por sua vez
quando esse profissional qualificado ele vai no CREA, né, ou vai no CFT e faz a sua inscrição, ele torna-se um profissional habilitado, né, que não tem nada a ver, nesse caso aqui, com você ter uma carteira aí de motorista, né? Então, você tem uma habilitação técnica, que aí quando você pode entrar no seu site aí do CFT, né, e fazer a anotação de responsabilidade, o registro de responsabilidade técnica, né, igual desse serviço aqui que eu estou mostrando. Eu vou pôr até o resumo final aqui, né? Por exemplo, você vai fazer inspeção visual, né? Você vai fazer inspeção por ensaios, né? No caso aqui, eu fiz os cálculos, né? E olhei a especificação, utilizei o alicate multímetro aí, né? Para aferir a corrente elétrica desse circuito aqui em especial, né? Que é o que eu queria provar que ele estava de acordo dentro da potência do cliente aqui, ó, um categoria M3 aqui, ó, com a carga de até 12 mil watts ou 12 quilowatts, né? Então, por isso que eu coloquei o cálculo aqui, ó. I, né, I de corrente, né? Corrente máxima baseada na potência do cliente, ou seja, na potência máxima que este cliente suporta, né? Então, ó, 12 mil watts dividido por 220, né? Dado que ele é monofásico em 220, deu aproximadamente 54 amperes. E a corrente recomendada aqui, ó, o disjuntor, ó, é um de 60 ou 63 amperes, ou seja, realmente o disjuntor geral ele tem que ser uma corrente acima, né? O ideal seria até 5, né? Se for mais que 5 amperes, ok, né? Caso ele é 54, porém o disjuntor que está aqui protegendo, ó, ele, vocês têm que lembrar, pessoal, sempre, provavelmente o professor aí de projetos prediais deve ter falado, todo dimensionamento de circuito elétrico ou de um equipamento, ele é baseado no superdimensionamento, ou seja, você dimensiona ele acima do que ele foi projetado, né, da corrente máxima que ele suporta. Então, esse cliente aqui, ó, a corrente máxima dele é de 54 amperes, né? Ou seja, o disjuntor geral, né? E eu também coloquei, ó, potência máxima que o disjuntor geral suporta, ó, baseado no disjuntor, ó, no disjuntor, porque tem a corrente máxima que os 12 mil watts suporta, né? Que é o 54,54 amperes, e tem a potência máxima que o disjuntor de proteção suporta, que no caso aqui, ó, 13.200, obviamente, porque ele é um disjuntor de 60, ou seja, ele está dentro do range aqui, ó. E essa outra, deixa eu ver, essa outra conta que eu fiz aqui, ó, antes de fazer essa conclusão, né, eu aferi a corrente elétrica aqui do ar-condicionado, olhando na tabela e fazendo, né, a inspeção visual e a inspeção por ensaio, utilizando o alicate multímetro aí, né. Então, a potência do ar-condicionado, ó, na tensão de 220, ele tem uma corrente máxima de 10,3 amperes, que dá a potência máxima dele, né, ele ligado aí na menor temperatura, né, de 2.666. Existem as tabelas, né, as tabelas da NBR 5410, né, e as tabelas por exemplo, por que que eu toquei no assunto aqui, ó, de utilizar, vamos supor que eu utilizei esse cabeamento aqui, o Prisma, né? A 5410 pode ser que, dependendo da versão que eu estou utilizando da tabela, essa bitola, ela seja, por exemplo, aqui para o Prisma, ele suporta uma bitola maior do que a referência que eu tenho lá na 5410. E tem essa. Deixa eu achar a tabela aqui da pergunta que acho que foi o Carlos que fez. Deixa eu ver aqui. Acho que ela está no início. É uma tabelinha bem pequenininha aqui. Deixa eu ver. Não estou achando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. É porque é o seguinte, existe uma tabela lá na 5410 e todo fabricante de cabo,
ele também utiliza ela como referência, que depende... Aqui, achei, a tabela 17, ó. Essa tabela, ela tá lá na NBR 5410, ou seja, não é a Prisma, é esse fabricante que está inventando. Olha, quando a instalação aqui, ó, a seção dos condutores fases foi a pergunta aí que o Carlos fez, né? Quando a seção dos fases aqui, ó, eles são iguais, né, menor ou igual aqui a 25 milímetros, o condutor de neutro, ele vai ser da mesma bitola, ou seja, se ele é menor, ou vamos supor que ele é 25 milímetros, né? Então, o condutor neutro também vai ser 25 milímetros. Agora, se ele for maior, por exemplo, 35 milímetros, eu posso diminuir a corrente, a bitola do neutro, ó. Se os condutores fazem são 35 milímetros, o neutro desse circuito aqui pode ser de 25. Tá vendo, ó? Se ele for de 50, o neutro pode ser também de 25 e por aí vai, né? Assim como o condutor de terra, ó. Vamos pegar o de 25 aqui, ó. Nesse caso, vamos pegar o de 35, ó. Se os três condutores de fase fossem 35, o neutro ele pode ser de 25 e a cordoária de terra ela pode ser de 16 milímetros, né? Então, segundo a teoria, depois eu explico melhor para vocês, né? Segundo a teoria aí de análise de circuitos, né? Eu posso, dependendo da bitola, eu posso diminuir a bitola do condutor de neutro e da cordoária de aterramento. Então, é essa tabela aqui. Agora, depois a gente tem que procurar lá na 5410, é uma tabela semelhante a essa daqui, ó. Isso foi extraída lá da 5410. Infelizmente, ele não coloca qual tabela que é, né? Mas ele mostrou aqui, ó, ver NBR 5410. Então, dá para você diminuir. No caso, no caso, esse daqui do laudo era 10, né? E, deixa eu ver, disjuntor de 60, né? Se for o cabo multiplex, é de 10. Se for o subterrâneo, também é de 10, né? Então, como é 10 milímetros, né? O neutro e a cordoária de terra também tem que ser de 10 milímetros, né? Se fosse maior que 25, ou seja, 35, já poderia diminuir a bitola do neutro, né? Da cordoária de aterramento. Agora, pessoal, só para fechar aqui, ó. Não se esqueçam, né, na próxima aula, a próxima aula, ela vai ser no dia 16, né? Então, vai ser nos dias da... Deixa eu só rapidão aqui, pessoal. Já que a gente finaliza aqui. Só para eu não esquecer. Já que vamos finalizar aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo, pessoal. Aí já que a gente fecha aqui. Vamos lá. Onde é que a gente estava aqui? Então, pessoal, explicando aqui, aí na próxima aula, eu vou voltar de novo naquela tabela da primeira atividade, né? Mas eu precisava fazer essa tangente aqui para vocês entenderem aqui. Aí o que que vai acontecer, né? Lembra que no dia 2 eu gravei a aula, né? Porque nós tivemos o evento aí, né? E no final do evento, o professor João, ele anunciou o workshop que vai levar uma semana, né? Então, o que que você vai fazer? No dia 16, que é o dia da aula, né? Você pode fazer até agora, né? Você vai estar também dispensado para participar do workshop. Só que o workshop basicamente, vão ser, acho que 6 palestras, não vão ser 5, não. Então você vem aqui, ó, ou você clicar na imagem ou clicar no link, né? Você clica aqui
já vai direto abrir uma outra aba aí, né, do seu navegador, para você fazer inscrição no workshop que vai acontecer na próxima semana. Então, do mesmo jeito, né, em vez de eu até pedir aí para os monitores, né, depois dessa aula de hoje, né, ocultar o link da aula da próxima semana, né? Então, em vez de vocês entrar na aula da próxima semana, né, depois que você fez a inscrição, você vai vir aqui, ó, fez a inscrição, né? Essa inscrição, o que que ela vai garantir? Ela vai garantir que você receba o seu certificado, né? E também não basta só você fazer a inscrição, você tem que participar, né, todos os dias. Se você participar só de um dia, por exemplo, no dia 16, você vai receber o certificado só do dia 16. Se você participar, fizer a inscrição e participar de todos, você vai receber o certificado de todas as palestras do workshop. E uma delas vai ser, se eu não me engano, do segundo dia, vai ser o presidente do CFT falando sobre o mercado, né? Como que você faz o login, quais que são as suas atribuições, os possíveis trabalhos que você pode fazer, né? Como eletrotécnico, né? Então é de suma importância. Depois você fez a inscrição, né? Você vem aqui nesse link aqui, ó, clique aqui, ó, depois de fazer a sua inscrição, para acessar o link do Teams nos dias, né? Dos 5 dias, né? O workshop, né? O quarto workshop aqui, né? Nos dias 13, 14, 15, 16 e 17, né? Ele inicia das 18, né? Só que até ter toda como se diz, o início do workshop, geralmente ele começa mesmo, né, às 19 horas aí, com cada palestrante, né, nos podcasts, né, dependendo aí, vai ter alguns que vão vir aqui na unidade e vai ser no formato podcast, outros eles vão estar de longe, né, e vai ser nesse link aqui do Teams. Então, na próxima semana, esse link aqui da aula ele vai estar desabilitado e vocês já entram, né, direto aqui no link do workshop. E essa aula que aconteceria no dia 9, né, ou no dia 16, né, ela vai ser gravada assim como foi gravada a aula do dia 2, e disponibilizada para vocês. Então, vocês não vão perder, né, com isso. E aconselho fortemente vocês a participar desse workshop na próxima semana. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para finalizar aqui. E na próxima aula a gente continua aqui. E eu acredito que já na próxima aula a gente finaliza a análise da primeira atividade para a gente já adentrar na análise da segunda. Então ela vai estar gravada já para vocês poderem assistir. Vocês vão entrar aqui, né, na aba vídeo aula. Então ela vai estar disponível aqui, web aula 3, né? Ela vai estar disponível para vocês, gravada. Assim vocês não vão perder conteúdo em função da participação do quarto workshop, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Vou parar aqui a gravação. Então, aguardo vocês aí no workshop. Se vocês puderem, apareçam na segunda-feira, na terça, quarta, quinta e sexta. Tá bom? Parar aqui a gravação. Fiquem com Deus e nos encontramos lá no workshop.